E aí eu queria justamente perguntar, Ademir, porque assim, muitos jogadores, muitos profissionais, muitos jovens passaram pela tua mão ou pelo teu olhar, digamos assim. Da onde vem esse feeling para captar um atleta? Quais são as principais valências? Como é que é para harmonizar isso dentro de um clube formador como é o Esporte Clube Internacional? Eu acho assim, mano, eu volto a frisar. Eu acho que isso aí é um conjunto de pessoas. Nós tínhamos lá uma área de captação muito boa, né? Envolve a parte cognitiva do atleta, envolve a idade, os parâmetros e os critérios, tá? Eles não são os mesmos. Tu avaliar um menino de 10 anos é uma coisa, de 11 é outra, né? Principalmente a questão velocidade de execução, né? Os aspectos táticos deles, que às vezes é inconsciente, tem jogadores que tomam algumas, mas ele já vem com aquele DNA de tomar essa decisão, né, que é dele. A questão da velocidade de execução, a parte cognitiva. Então, jogar sem a bola, né? Hoje, se a gente analisar um jogador, ele fica de 3 a 4 minutos com a bola durante os 90 minutos, os 86, ele tem de jogar. O posicionamento sem a bola é fundamental. Bola, e, de repente, a gente tem que observar tudo isso, mas a grande questão é diferenciar os critérios de acordo com as idades, né? E criar, mano... Não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Eu sempre... Porque o que acontece? É muito difícil para um menino, tá? Largar a família e vir no clube e se adaptar. Ele leva tempo, né? Muitas vezes tu tem alguns atletas que tem uma performance muito significativa no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e ele é transferido para a Europa, é um novo ambiente e ele não faz aqueles gols todos que ele fazia aqui. O que aconteceu? Desaprendeu? Não desaprendeu. Então, esse período de adaptação também é muito importante, né? E deixar com que ele tenha essa relação de não ter medo de errar, né? O Hélio fala muito na criatividade, por isso que a gente... a fase de aprendizagem lá de seleção, identificação, formação e alto rendimento é que tu tem que cobrar mais, né? Eu acho que essa parte aqui tu tem que deixar mais livre para que ele pegue confiança. E no momento que tu pegou confiança, tu começa a desempenhar mais. Mas basicamente são esses valores, né? A questão da velocidade de execução, as questões técnicas, táticas que eles fazem, né? E ele sempre tem um potencial a mais. Às vezes ele tem uma que é superior a todas as outras. E a gente tem que... Por isso que a captação, nós tínhamos uma captação que era feita em todo o estado, dentro de Porto Alegre, nos centros comunitários, gente olhando torneios, né? Porque o que acontece? Tu tem que olhar 1, 2, 3 vezes. E não é... Tu falasse, tu desse um exemplo claro. Tu já tinha uma vivência na música e pegou uma plateia lá e ficou sem ar no início, né? E agora tu pega um menino que sai de uma cidade lá que tem 4, 5 mil habitantes, ou 15 mil habitantes, ou 20 mil, e daqui a pouquinho ele entra e vê um estádio com 50 mil, né? Mesmo que ele não esteja jogando, que ele vai assistir o jogo, ele diz, pô, um dia eu vou estar lá, né? Então a gente tem que criar... O Phil Jackson tem uma frase que eu sempre falava e os jogadores até brincavam comigo, que falar de touros não é a mesma coisa que estar na arena. Quem está lá dentro é muito difícil tomar decisões, né? E o Phil Jackson só treinou o Michael Jordan, né? Só treinou. Só isso, né? E tem os 11 anéis. Né? É verdade, é verdade. E agora sim, né? Vamos pensar. Pô, o nosso staff, o celeiro de ases renderam milhões, centenas de milhões para a história do Esporte Clube Internacional. Passou pela tua mão Daniel Carvalho, Sobis, Pato, Nilmar. Depois até tem uma história boa para contar do Nilmar aqui, que eu já sei. Como é que é para fazer o diagnóstico quando tu vê assim, não, peraí, esse cara aqui é fora da curva? O que tem que ser feito para o fora da curva? Deixar ele do mesmo jeito que os outros? Não tratar ele melhor a ponto de ele se perder e começar... Como é que é para lapidar alguém que tu vê assim, não, esse cara aqui vai pagar 3 anos de déficit do Inter? Eu acho que a primeira coisa é a gente respeitar. Eu gosto muito de usar o termo respeitar a individualidade, né? Tem jogadores que tu pode chamar atenção no jogo, que eles vão crescer. Tem jogadores que não pode chamar atenção, tem que conversar, né? Tu tem que dar tempo
ao tempo para que eles possam render. Né? O Pavan teve aqui há pouco tempo também. Né? O Alisson teve uma trajetória depois de um determinado momento que ele começou a crescer e se tornou o goleiro que ele é. Então a gente tem que ter, e o Hélio é especialista nisso, né? Que é a questão da maturação, aquela troca das idades, né? De 13 para 15 anos. Então tem que ter muito cuidado. Mas principalmente, né, é tu ter um staff de qualidade. Né? No momento que tu tem os conteúdos certos dentro das idades, ele vai te dar o rendimento que tu espera. Né? E nós tivemos aqui, ó, naquela fase, grandes treinadores nas categorias de base, né? Pessoas que estavam envolvidas dentro do processo, né? E que mais tarde saíram e estão em equipes profissionais, que é o caso do Lisca, o caso do Guto Ferreira, o André Jardini, o Mano, que agora tá no Inter, né? O Carlos Leiria, pô, e assim vai, uma gama de treinadores que passaram e colaboraram nesse processo. O principal é tu não queimar etapas. Né? O grande erro que às vezes a gente faz, a gente avalia o jogador pela performance atual e não pelo seu potencial futuro. Tu tem que dar tempo ao tempo e deixar ele se sentir à vontade para crescer, render. Né? Nós temos uma grande dificuldade que a gente consegue no treino conduzir, planejar, executar e avaliar. Agora chega a competição, nenhum treino é igual à competição. Né? São muito mais variáveis, né? Tem as variáveis, né? E aí tu vai ver como o jogador reage. Então, por isso que o aspecto mental é muito forte. Né? Ele tem que ser bem trabalhado, ele tem que ser bem conduzido.